dias que o absurdo se supera. Eu poderia ir para a linha de lembrar que o relator do processo de cassação da Carla Zambelli não é o juiz. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Nós não estamos julgando aqui a inocência, que obviamente eu não acho, nem o judiciário acha, afinal ela foi condenada, ou a culpabilidade da Carla Zambelli. Nós estamos discutindo aqui se alguém que está preso em outro país, sem acesso à internet, no Chilindró, vai poder exercer o mandato de deputada federal. É isso que nós estamos defendendo aqui. Independente do que eu acho da Carla Zambelli como uma representante da extrema-direita, alguém que invadiu o sistema da justiça, alguém que cometeu falsidade ideológica, alguém que andou correndo armada em plena Avenida Paulista em São Paulo perseguindo um jornalista negro. Eu não estou fazendo o debate sobre o que ela significa, mas estou falando da tapa na cara que o relatório é com o povo brasileiro. Porque nenhuma pessoa em sã consciência acha que a Câmara dos Deputados tem que gastar por mês R$140 mil para pagar assessores de um mandato que não existe. Porque tem uma deputada presa. Vocês vão propor criar a bancada dos presidiários também na Câmara dos Deputados? Que só pode ser isso. A bancada dos foragidos para o Ramagem, para Eduardo Bolsonaro, seguirem recebendo dinheiro público de verba de gabinete e alguns votando. Mesmo foragidos, como é o caso do Ramagem, foram quase R$500 mil por mês, desde que eles saíram daqui. Uma presa também tentou fugir. Foi para a Itália achando que ia ficar foragida lá. Foi presa na Itália. Agora nós queremos extradição. Mas então é isso que tem que se debater. Eu ouvi atentamente as 150 páginas. E em algum momento o relator diz que é um desrespeito com 1 milhão de votos caçar Carla Zambelli. É um desrespeito com 200 milhões de brasileiros pagar estrutura de gabinete para presidiários e para foragidos que atentaram contra as liberdades democráticas, outros que atuaram para ter tarifaço. E hoje o pedido de vistas da extrema-direita é para ganhar mais tempo, sabe para quê? Para seguirem ganhando dinheiro público. Mas não me surpreende. Quem ocupou a mesa do presidente para votar a PEC da bandidagem, realmente não me surpreende querer manter privilégios e uma mamata para uma presidiária que está em outro país, ou pior, 2 foragidos que cometeram crimes contra o país e que não estão aqui no Brasil. Informa ao plenário o início da ordem do dia. Deputado. Presidente, o tempo de líder pode ser garantido. É só não ter votação, presidente. Eu peço a Vossa Excelência a permissão para usar o tempo de líder. Presidente, me inscrevo. Vossas Excelências, Me inscrevo. Vossas Excelências sabem que regimentalmente, após o início da ordem do dia... Não pode ter discussão e votação, mas tempo de líder pode, presidente. O que eu peço a Vossa Excelência é que garanta apenas o tempo de líder. Pode falar? Então, vamos continuar com Me inscrevo, meu presidente. Vossa Excelência, Presidente. Deputado Rubens Pereira Júnior, pelo governo. Presidente, me inscrevo. Senhor presidente, o debate na Comissão de Constituição e Justiça deve ser sobre a Constituição Federal. O que nós estamos votando é se uma parlamentar presa e foragida perde o mandato ou não. E a resposta para isso está na Constituição Federal, no artigo 55, que diz que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou então, inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. A pergunta que nós fazemos é: o Poder Legislativo pode rejulgar um deputado condenado e transitado em julgado? A resposta é negativa. E eu oriento qual deve ser o caminho da melhor análise da Constituição Federal. Senhoras e senhores parlamentares, nós não podemos ler a Constituição
aos pedaços. A gente não pode interpretar a Constituição só a linha que eu gosto, só o trecho que eu acho bonitinho. A Constituição, ela deve ser interpretada de forma sistêmica, como toda, completa. E a interpretação a ser dada é aquela que lhe garante a maior efetivação dos seus princípios. Explico aos senhores. Toda e qualquer sentença criminal gera automaticamente a perda do mandato parlamentar? A resposta é não. Aí alguém vai perguntar, não? Exatamente. Nem toda sentença condenatória criminal acarreta a perda do mandato. Porque tem sentença criminal de grave potencial ofensivo e tem sentença criminal de baixo potencial ofensivo. E quem vai decidir isso é o parlamento. Mas se a sentença for de algo grave, ela traz uma outra consequência. Sabe qual é a consequência? A suspensão dos direitos políticos. E ocorrendo a suspensão dos direitos políticos, não pode ser deputado federal. Ocorrendo a suspensão dos direitos políticos, não pode ser senador. É o inciso 4 do artigo 55. Não é permitido, em nenhum caso, quem não tem os direitos políticos exercer mandato. Ou há alguma exceção? Pergunto aos senhores, há alguma exceção? Não. Quem não tem os direitos políticos não pode exercer mandato nesta casa, no Congresso Nacional. Mas, deputado, e qual é o caso que alguém pode ser condenado numa sentença criminal e não perder os direitos políticos? Explico aos senhores. Alguém foi condenado a uma pena de multa. Alguém foi condenado a uma advertência. Alguém foi condenado à prestação de serviços. Alguém foi condenado à pena pecuniária simples. Se for um crime ambiental leve, se for um crime contra a honra que pode ser convertido exclusivamente em multa, se for um crime de menor potencial ofensivo. Nesses casos, não gera a suspensão dos direitos políticos. Nesses pequeníssimos casos, aí nós, Poder Legislativo, pode decidir se aquele parlamentar perde ou não perde o mandato. Mas se o crime é grave, aí, ó, não tem escapatória na Constituição Federal. E hoje, quem diz que o crime é grave é a definição do tamanho da pena. Se a pena for de até 120 dias, esse crime não pode ser considerado como grave. A suspensão dos direitos políticos fica limitada até 120 dias, que não acarreta a perda do mandato. Mas no caso presente, a punição é de uma pena de 10 anos de prisão em regime fechado inicialmente. Para Carla Zambelli, não há outro caminho que não a perda do mandato. Por quê? Porque ela foi condenada criminalmente? Não apenas, mas porque ela teve seus direitos políticos suspensos. Se me mostrarem que quem está sem direitos políticos suspensos pode exercer mandato, eu mudo meu voto. Mas eu lanço esse desafio. Qual é a permissão para quem não tem direito político exercer mandato parlamentar? E sabe por que é isso, senhores, que a Constituição determina isso? É para evitar que pessoas condenadas na cadeia, transitadas em julgado por crime grave, esteja aqui decidindo o futuro do Brasil. Permitir essa interpretação equivocada geraria uma bancada de condenados e foragidos na Câmara dos Deputados. E isso ofende o direito individual de cada parlamentar. Isso envergonha o Congresso Nacional. Liberar Carla Zambelli é uma amostra do que seria a PEC da blindagem. Liberar Carla Zambelli é uma amostra do que seria a PEC da blindagem. O que querem fazer aqui é transformar na CCJ da blindagem. Mas nós não vamos permitir. Haverá voto divergente, voto em separado. E esta votação
tanto na CCJ quanto no plenário, é nominal, aberta. Cada parlamentar vai ter que botar sua digital, se está querendo livrar quem foi condenado e transitou em julgado a mais de 10 anos de cadeia.